a voz da esperança. A senda da esperança de glórias celestiais. Palavra de Deus registrada no Evangelho conforme Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. 40. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. O povo de Israel vagou pelo deserto por 40 anos. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites. 40 dias após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus. A Quaresma é um período de 40 dias que nos preparam para as celebrações da paixão, morte e ressurreição de Jesus, começando com a quarta-feira de cinzas. 40 dias para refletirmos que do pó viemos e ao pó retornaremos. Terra volta à terra, cinzas voltam às cinzas, pó volta ao pó. Porque olhamos para dentro de nós mesmos, para a nossa vida e quem nós somos de verdade, lá no fundo, aquele eu que relutantemente reconhecemos que somos, mas que não queremos que ninguém conheça abertamente, mas Deus conhece. Sabe que somos pecadores, e a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Porque somos pecadores, o certamente morrerás de Deus se torna real. E foi por causa do pecado crescente do ser humano, da maldade desenfreada dos pecadores, que Deus resolveu destruir tudo com o dilúvio. O dilúvio é a resposta de Deus ao pecado aplicada a toda a humanidade. O certamente morrerás aplicado a todos os pecadores. 40 dias e 40 noites que submergiram a terra nos lembram que a humanidade inteira está afundada no pecado. A humanidade inteira, mesmo aqueles que Deus chama para ser seus, nesta vida permanecem simultaneamente pecadores, apesar da justificação que vem de Deus. 40 anos Israel vagou no deserto por sucumbir à tentação do pecado, ao ponto de até mesmo seu líder, o grande profeta Moisés, ter vacilado na sua confiança e fidelidade a Deus, mesmo depois de terem testemunhado em primeira mão o braço poderoso do Senhor para libertá-los da escravidão. 40 anos vagando no deserto nos lembram que mesmo o povo de Deus ainda permanece submetido ao certamente morrerás, porque peca. O fato de que até o Israel escolhido de Deus sucumbiu à tentação no deserto evidencia que não há justo, nenhum sequer, exceto aquele um descendente de Israel que foi tentado por 40 dias e 40 noites no deserto, para onde foi levado pelo Espírito a fim de ser tentado pelo diabo.
Jesus Cristo foi o único que não pecou e, portanto, o único que não estava submetido ao certamente morrerás. Como tal, ele é o único que faz a conversão de 180 graus e passa a andar não no caminho que leva à morte, mas no sentido contrário, no caminho da vida que não tem fim. Mesmo assim, ele morreu. Não porque estivesse submetido à morte, mas porque ele voluntariamente se submeteu à morte. Não à morte dele, mas ele se submeteu à nossa morte, à morte da humanidade inteira, tomando nossos pecados sobre os seus ombros, carregando-os para a cruz e sepultando-os consigo naquele túmulo emprestado. Quando se levantou, ressurreto daquele túmulo no terceiro dia, ele deixou nossos pecados para trás, enterrados, abrindo ele próprio o caminho para a vida e retirando de cima dos ombros daqueles que nele creem o peso do certamente morrerás. Pois quem crê nele, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê nele não morrerá eternamente. E 40 dias foi o tempo que ele andou ressurreto sobre a terra, antes de subir para junto do Pai, para o qual ele próprio é o caminho, de onde ele governa sobre todas as coisas e nos guia, através do seu Espírito Santo, que age na palavra e nos sacramentos, pelo caminho que é verdade e vida, pelo qual chegamos ao Pai. 40 dias é o período da caminhada da Quaresma, que nos conduz da quarta-feira de cinzas, que nos lembra que somos cinza e pó, em direção à cruz, seguida pela ressurreição do Filho de Deus, que nos lembra que fomos reconduzidos do caminho que leva à morte ao caminho que é a vida e conduz ao Pai. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós oramos. Ó Pai Celestial, que nos convences pelo Espírito que somos pecadores e pó, concede-nos pelo mesmo Espírito a justificação para a vida, mediante o santo e precioso sangue e a inocente paixão e morte de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo és um só Deus, agora e para sempre. Amém.